Olá, investidores. Thiago PS aqui. Tudo bem, galera? Com a subida da taxa de juros, muita gente começou a falar sobre o Tesouro IPCA. Está pagando o tão queridinho IPCA mais 6%. Aí resolvi fazer esse vídeo aqui, onde vou tentar explicar para vocês como ganhar dinheiro nessas circunstâncias, como acompanhar e como prever essa alta aqui da taxa de juros e comentar qual que é o melhor, se são FIIs ou se é o IPCA mais 6. Pois bem, como vocês podem ver aqui, tivemos uma queda considerável. Não uma queda absurda assim do IFIX, mas uma queda que a gente não se vê todos os dias nos fundos imobiliários, onde a volatilidade não é tão alta assim. E aqui a outra contraparte, onde podemos ver que as taxas do Tesouro do IPCA estão subindo já há um bom tempo, saindo aqui de quase 5,60% no início do ano, para agora ultrapassando os 6%. Um ponto fundamental aqui que vocês precisam perceber é que o IPCA mais 6, a taxa do Tesouro IPCA mais, começou a subir bem antes do, do IFIX cair. E esses dois gráficos aqui eles são uma correlação inversa. Observem, aqui em março já dá para ver que já estava tendo uma clara tendência de alta, enquanto aqui no IFIX também estava com uma alta considerável, em vez de estar tendo o processo inverso, tendo uma queda aqui. E, e aqui onde é que reside a oportunidade de trade com esses gráficos, com a taxa do tesouro e o FIX. As taxas do Tesouro Direto, elas reagem muito mais rápido às condições do mercado. E as taxas do IFIX reagem a essas taxas do IPCA+. Então, dando tempo para as pessoas se posicionarem e aproveitar as movimentações. No caso, aqui a pessoa venderia o, os fundos ou parte dos fundos imobiliários para começar a se posicionar em taxas do Tesouro Direto e para depois fazer o movimento inverso. Aproveitando também que provavelmente talvez na queda de juros tenha mais uma antecedência. Ou seja, como dizem, o IFIX ele meio que é pé trocado, ele acaba demanda a reagir demais, o que é excelente para aqueles que gostam de fazer o giro. É claro que aqueles que não são traders gostam de ficar com os holders, tudo bem não querer rodar as posições, mas se a pessoa dedicar um pouquinho mais, ela consegue compreender melhor o mercado e extrair cada centavo do mercado, acelerando o processo de acumulação de capital. Pois bem, lá no meu livro eu tenho uma seção inteira dedicada a como operar a curva de juros, que é a estratégia do jumento, né? A tão famosa estratégia do jumento. Fica lá no capítulo de trades. Pois bem, lá nessa seção eu explico quais são os fatores que influenciam a curva de juros. Aqui eu destaquei dois deles, que é a inflação. Se a inflação está subindo, é comum que a taxa de juros subam por ter uma maior pressão da taxa Selic para conter essa escalada de preços. Outro fator aqui que também que teve um pouquinho a ver com essa alta é a versão de risco em ativos de países emergentes. Quando tem a fuga de capital de países emergentes para países ricos. Apesar de que nesse caso aqui nem foi tanto isso. No início dessa subida, dessa alta da taxa de juros, até que teve um pouco influência disso. Mas o acentuamento da alta teve mais com questões internas. Pois bem, e como acompanhar essas mudanças das taxas de juros? Né, galera, antes de prosseguir aqui, ensinar vocês como acompanhar e prever essas altas da taxa de juros, peço vocês que se inscrevam, dá um trabalhinho danado fazer esse conteúdo assim um pouquinho mais com calma, montando as apresentações. Então peço para vocês que se inscrevam, curtam e compartilhem seus grupos do Telegram com as pessoas próximas de você.
Bem, a forma mais fácil de acompanhar é o Boletim Focus, que é emitido toda segunda-feira. É uma espécie de consenso do mercado. E aqui temos já alguns sinais. Por exemplo, tem uma leve previsão de alta no IPCA+, não é uma previsão tão considerável. Mas aqui também já tem uma previsão de alta da Selic, tanto para 2024 como para 2025. Eles estavam há 4 semanas aqui, estavam prevendo um ano terminando com uma taxa de 9%, agora já termina o ano a 9,5%, ou seja, menos queda da taxa de juros. Mas observe novamente, apenas só nessa segunda-feira que eles começaram a subir mais, ter essa consideração da taxa de juros, sendo que o IPCA+ estava lá subindo há vários dias. Aqui também outra questão que mostra que eu sou bem crítico ao Boletim Focus, eles fazem muita previsão furada, é aqui sobre o resultado primário, em que eles fazem uma estimativa, uma previsão de quanto que vai terminar o déficit do governo naquele ano. Aqui eles melhorando a situação, prevendo menos déficit. Ou seja, isso aqui para mim é uma previsão completamente furada. Pois bem, já que não podemos contar com o Boletim Focus, a gente precisa utilizar outros meios para prever isso daí. Já que mais importante do que acompanhar pode ser tarde demais, é tentar prever essas mudanças. No caso em questão aqui, a alta na taxa de juros ocorreu devido a essa notícia daqui, ó, de que o governo vai mudar a meta fiscal para 2025. Ou seja, eles estão adiando a previsão de déficit zero, que estão muita gente já não acreditava nesse déficit zero, mas agora tem o próprio governo declarando que não vai ser mais difícil atingir esse patamar. Para prever esse caso aqui, seria necessário que você tenha um conhecimento mais sobre macroeconomia e acompanhamento de notícias de várias fontes, principalmente. Além desse caso aqui, que é a fonte da alta da taxa de juros, tem alguns outros que eu também utilizo para tentar fazer essa previsão. Aqui no caso tem o site da Ambima. Vou ver se tentar deixar o link desses sites que eu estou falando aqui nos comentários, para vocês verem onde é que eu vou pegar esses dados aqui. No site do Ambima tem a projeção de inflação para os meses seguintes. Que no caso estou falando de abril, já tem aqui a previsão do IPCA para abril e para IPCA no mês posterior, no caso aqui maio. Aqui eles têm uma projeção de IPCA para 0,35 agora em abril e 0,28 em maio, ou seja, nada muito alarmante. Então por aqui não dava para se ter uma noção boa sobre essa alta da taxa de juros. Também tem aqui alguns recursos mais avançados que eu apresento lá no meu livro. No caso aqui é o CDS, Credit Default Swap. É tipo um seguro que os institucionais conseguem comprar contra calote da dívida soberana de um país. E é tipo um nível de risco que o pessoal faz prevendo a chance de ter default no país. E aqui, vocês podem ver, já tinha um indicativo de que isso aqui está aumentando. Apesar de que começou a aumentar mais consideravelmente apenas aqui mais próximo de abril. Pois bem, galera, esse daqui é um recurso mais avançado, não vou me aprofundar nele. Se vocês quiserem, vocês podem ir no livro, caso não queiram esperar fazer um vídeo sobre isso. E, pois bem, respondendo aquela pergunta, né, qual que é o melhor? Fundos imobiliários ou o IPCA? Sinceramente, eu sou do time que tenta bater o mercado, que tenta fazer esse giro aqui entre um indicador e outro. Apesar de que recentemente eu não estou tendo tempo de conseguir acompanhar esses indicadores que eu mesmo ensino para tentar prever o momento adequado de fazer esse giro.
Mas se você acompanhar o mercado, se você acompanhar os indicadores que eu deixei no livro, fica bem mais fácil de prever os momentos em que o IPCA mais 6 vai nocautear os FIIs. Mas de modo geral, eu entendo que os FIIs são um instrumento melhor de crescimento patrimonial, mesmo com esse IPCA mais 6, principalmente depois que os fundos imobiliários já vão sofrer aquele efeito retardado lá que o IPCA mais 6, que as altas na taxa de juros causam nos fundos imobiliários. Eu prefiro FIIs porque, além do benefício tributário, que oferece mais oportunidades de ganho de capital, somente com a arbitragem, parece também ser muito bem com o IPCA mais 6 aqui. Tem muita gente que consegue operar e ganhar dinheiro com o IPCA mais 6, mas aqui já tem muito mais taxa. Além de que meu perfil de risco também eu prefiro. Sou mais arrojado, como já disse várias vezes, sou uma pessoa jovem, então eu prefiro mais as taxas dos FIIs. Eu acho essas taxas aqui do Tesouro Direto muito baixas para o carrego, para o meu perfil. Mas vejo muita gente que está super contente com esse PCA mais 6 aqui. Geralmente pessoas que já estão com patrimônio acumulado, são mais interessadas apenas em rentabilizar seu patrimônio. Ou seja, final das contas, é uma coisa muito pessoal, é muito pessoal. E escolher entre esses dois. Mas bem, galera, o vídeo é esse aqui. Lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de nada. E lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Valeu!